bom dia a todos, bom dia a todas, mulheres, homens, crianças, adolescentes. Nossas crianças estão lá no Vidinha. Só para destacar aqui, gente, sobre dízimo, né? Até vi um comentário. A gente tem que desfazer o que as pessoas falam sobre generosidade, sobre dízimo, sobre dinheiro, né? Que as pessoas vêm de outras comunidades, aí terminam vindo para cá e ficando aqui conosco. A gente fica feliz, porque a gente entende que o Evangelho não é uma carga religiosa que é imposta, muitas vezes, por diversas bandeiras religiosas. Nós acreditamos que o Evangelho tem como proposta fundamental o relacionamento com Jesus. O relacionamento com Jesus, ele termina desencadeando ou me lançando para uma relação de amor, uma relação de generosidade uns com os outros. Se a gente fosse resumir o Evangelho, eu particularmente resumiria desta maneira: relacionamento com Deus e relacionamento uns com os outros. E aí, quando se fala em dinheiro, generosidade, eu fico preocupado com o que as pessoas trazem como compreensão de generosidade, de dízimo, de oferta dentro de uma comunidade religiosa. Eu ouvi uma pessoa falando que o dízimo só quem pode mexer é o sacerdote, né? E ninguém mais pode mexer no dízimo. E aí eu me questionei, né, assim, dialogando na minha consciência e com essa pessoa que falou isso, como é que a igreja neotestamentária do Novo Testamento enviava as ofertas, né? Se essas ofertas eram fruto de dízimos e de ofertas, né, quando se apresentava de forma generosa no sustento do apóstolo Paulo, por exemplo. Então, não tem como a gente pensar assim: não posso mexer no meu dízimo para ajudar uma pessoa, para ser generosa com alguém, para construir, né, um telhado que caiu de alguma pessoa amada, querida. Não tem nenhum problema, inclusive, se você quiser usar o seu dízimo para isso. Só que o seguinte: lembre-se da sua comunidade de fé. Porque a nossa comunidade de fé aqui é uma comunidade que procura ser justa, honesta e transparente com aquilo que a gente arrecada, e a gente faz isso com muita responsabilidade e temor, porque isso é algo que nós entendemos que é aquilo que a Bíblia ensina sobre dízimos e ofertas. Inclusive, a palavra dízimo, eu acho uma contribuição justa. Porque se a gente já pensou, se a gente estabelecesse aqui um valor, cada um vai ter que dar aqui R$500, R$300, R$400. Talvez fosse justo para você, mas talvez não fosse justo para uma pessoa com dificuldade, ou de repente com sustento financeiro ali meio apertado, tal, né? Por isso que o dízimo é uma contribuição justa, porque 10% para mim é um valor, 10% para você é um outro valor. E nós não somos contra dízimos aqui, mas a gente não impõe uma carga de obrigatoriedade no dízimo e na oferta. O fato de você não dar, de você não entregar, ou seja lá como você entende isso, o fato de você não devolver, não significa que Deus vai deixar de te amar, que Deus vai deixar de te abençoar, que Deus vai deixar de ser generoso com você. Não tem nenhuma relação. Mas nós entendemos que o dízimo é algo que nós precisamos praticar enquanto comunidade do reino de Deus, porque nós queremos utilizá-lo para cá, para manter a nossa estrutura, e nós queremos também ajudar as pessoas que nos cercam. Inclusive, nós temos a rede, que é um trabalho voltado de alguns irmãos que trabalham socialmente aqui com algumas pessoas e com uma instituição em si, tá bom? Eu estou falando isso também porque hoje nós encerramos a nossa série de mensagens da VID, que fala sobre o amor de Deus. E hoje, depois de 5 mensagens sobre amor, eu separei algo que fosse de alguma maneira mais prática, mais presente, mais
mas viva no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas relações interpessoais. Eu separei exatamente um texto que fala sobre essa parte prática. E se você pegar, inclusive, você já pode abrir aí, manusear a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia, no capítulo 13 do livro de João, Evangelho de João, capítulo 13. E aí alguns teólogos vão trabalhar exatamente isso, porque no capítulo 13 ao capítulo 17, ele fala sobre o ministério do cenáculo. Então, se você pegar o capítulo 13, ler até o 17, você vai ter uma compreensão do ministério do cenáculo. O que é o ministério do cenáculo? São os últimos dias de Jesus. Mas qual era o foco, ou qual foi o foco de Jesus, quando o João escreve no capítulo 13 ao capítulo 17? O ministério do cenáculo é o ministério em que Jesus, de forma prática, de forma presente, de forma efetiva, João vai registrar as ações de amor de Jesus. Então, quando Jesus estava aí já caminhando para a sua partida, para a sua despedida neste mundo, cumprindo cabalmente a sua missão de apresentar Deus de uma forma explícita, de uma forma perfeita, porque a manifestação de Jesus em carne foi a manifestação perfeita do amor do Pai. Você não vai encontrar exemplos práticos de textos bíblicos, inclusive, que demonstrem tal profundidade e perfeição de amor, fora das ações, fora dos ensinos e fora da vida de Jesus. A vida de Jesus foi a perfeita manifestação do amor de Deus. Então, o que nós entendemos de amor, nós estamos bem distantes do amor de Deus. Não apenas estamos distantes dessa demonstração, dessa presença marcante de Deus nas nossas vidas, manifestando o seu amor, o seu cuidado, a sua presença e a sua morada em nós através do Espírito Santo, como também a nossa maneira de nos relacionarmos uns com os outros. Eu construí isso aqui com vocês aos domingos. Nossa manifestação de amor, ela é muito maculada, ela é muito distante. Eu gosto de uma expressão quando diz assim, que se compararmos nós com Jesus, em termos de ações, de atitude, de comportamento, a gente seria como um boneco de pano e Jesus um ser humano de verdade. Tamanha é a distância, tamanho é o distanciamento, se a gente pegar os nossos atos e comparar com os atos de Deus manifestados em Jesus. É muita diferença, não tem como comparar isso. E aí nós decidimos, através de uma resposta que nós demos a uma ação do Espírito Santo em nossas vidas, quando nós compreendemos o Evangelho, e decidimos acreditar no Evangelho, e decidimos trilhar os passos do Evangelho, e decidimos buscarmos dia a dia, sermos mais parecidos com Jesus, nós trilharmos esta relação de amor. E essa relação de amor, ela não emana de nós, ela não se inicia, não tem origem em nós. Esse amor que nós entendemos ser o amor perfeito de Deus, ele já foi manifestado na sua completude em nossas vidas. Então, assim, teoricamente, nós temos o amor. Inclusive a Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em nós através do Espírito Santo. Então, gente, nós temos o amor. E nós temos o amor perfeito. No Repensa Espiritualidade também, inclusive,
a gente diz o seguinte, a gente acredita, construímos isso nas mensagens, nas reflexões, que a vida cristã que temos é uma vida cristã perfeita. Porque a vida cristã é quem? Jesus. Se a vida cristã é Jesus, logo temos a vida cristã perfeita. Só que os nossos atos não demonstram perfeição, porque nós não estamos centrados em nós, estamos centrados em Jesus. As nossas boas ações, as nossas ações de misericórdia, de compaixão, de amor, de generosidade uns com os outros, é uma ação que tem origem no Evangelho de Jesus, através de um relacionamento com Deus. À medida que eu estreito, que eu fortaleço, que eu vivo este relacionamento com Jesus, o amor de Deus se apresenta mais presente em minha vida. Então não são meus próprios esforços, não são meus próprios méritos, não é o bom mocinho que se apresenta em mim, não é o bom pai que às vezes passa por mim, não é um bom filho, não é um bom cristão, é um Jesus que se presentifica em nossas vidas. Então eu queria que você abrisse aí, está aqui o texto, vai ser colocado aqui no capítulo 13 do livro de João. Porque o amor de Deus, gente, qualquer pessoa pode ter a teoria do amor de Deus. Qualquer pessoa. Inclusive aqueles que decididamente escolheram não acreditar em Jesus. Decididamente escolheram não seguir Jesus. Decididamente escolheram em não ter nenhum relacionamento com comunidades que conheça Jesus, ou apresente Jesus como modelo de perfeição de Deus. Você pode até ter a teoria do amor de Deus, você pode ter o domínio da teoria, do conhecimento de Jesus, pode ter sim. É só você ler a Bíblia, é só você conhecer alguns textos bíblicos, é só você lançar mão de algumas literaturas que falam do amor de Deus, enfim, você pode, não tem problema nenhum. A teoria é importante. Mas a vida de relacionamento de amor com Deus, ela se apresenta de forma prática. A vida cristã, ela não é fundada apenas na teoria, porque se a teoria ela for suficientemente capaz, a partir da sua compreensão disso, em que você vai dizer, não, a partir disto eu vou viver uma vida cristã perfeita, eu vou viver uma vida cristã de relacionamento com as pessoas generosamente, você está equivocado. Você não vai conseguir, você não vai dar conta. Até porque o Evangelho de Jesus é um reino invertido, cara. É um reino invertido. O maior precisa ser o menor. Aquele que governa precisa ser aquele que serve. Pagar o mal com o bem. Aquele que te machucar na face, oferece a outro. É um reino totalmente invertido. O texto de João, capítulo 13, fala assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e passar deste mundo para o Pai, tinha aqui um caminho de dores. Como eu falei domingo passado aqui, Jesus precisava passar por um caminho que seria para ele uma dor insuportável. Passar por este mundo não era só
apenas cumprir a missão de ensinar e de apresentar o reino de Deus a todas as pessoas, mas seria e implicava em se separar por um tempo, definitivamente por esse tempo, sem nenhuma, sabe quando a gente está com sede e diz assim, põe só um pouquinho d'água aqui na minha boca para diminuir essa sede aqui. Jesus não teve isso, porque o Pai se afastou completamente dele. Deus meu, por que me abandonaste? O grito de Jesus foi um grito de angústia, foi um grito de dor, de uma angústia, de uma tristeza, de uma dor profunda, jamais experienciada por ele, jamais vivida por ele. A dor da separação de um amor que era eterno. Esse foi Jesus, e ele viveu essa experiência de morte e de separação, e viveu a experiência dos nossos infernos, por amor a nós. O amor que Jesus tinha por Deus, se revelou na morte, nessa separação, mas também revelou o quanto Ele nos ama. Se você colocar o amor de Deus, o amor de Jesus por Deus, e o amor de Jesus por nós, é na mesma relação. Essa coisa de dizer amar a Deus e ao próximo com um acréscimo, não existe acréscimo. Amor a Deus e amor ao próximo, não existe acréscimo, é uma coisa só. O Evangelho nos apresenta como um comportamento só, é como se fosse algo inseparável, indivisível, amar a Deus e amar as pessoas. Isso é o Evangelho de Jesus. Então ele precisava passar por isso, viver a experiência da separação, a experiência da morte, por amor a nós. Jesus nos amou. Quando Deus olha para nós, Ele olha Jesus, Ele vê Jesus. Deus ama Jesus da mesma maneira como Ele nos ama, cara, que fantástico. E não importa o que você faça, a religião diz assim, olha, tu pisaste na bola, então Deus se afastou de ti, Deus te abandonou. Não, Deus já abandonou Jesus na cruz, não vai te abandonar, fica tranquilo em relação a isso, fica em paz. Deus nunca vai se separar de ti. Deus nunca vai dizer assim, já que você fez isso, então eu vou me ausentar, eu vou me afastar de ti. Não existe essa relação de Deus conosco, essa relação de fragilidade de amor. Nós fazemos isso. Nós vivemos isso nas experiências uns com os outros. Não vou mais amar, não vou mais me aproximar, vou me separar, vou me divorciar. Algumas pessoas, não é isso? Não dá mais, não consigo mais. E a vida também não acaba no divórcio. Não acaba no divórcio. A vida com Deus também não acaba no divórcio. Eu não estou pregando aqui algo a favor do divórcio. E Jesus precisou passar por isso. No texto, continuando o texto, diz assim, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sabe o que significa isso? Amou até o fim. Significa, amou perfeitamente, completamente. Não houve um vazio sequer nesta relação de Jesus com aqueles com quem ele conviveu. Não houve isso. Inclusive eu ouvi ontem no Repensa a Espiritualidade, que diz assim, como é que é carregar, cada um carrega a sua cruz. Carregar a sua cruz é a minha capacidade de amar, que só eu posso amar. Só eu posso, quando meu filho se relaciona comigo, minha esposa se relaciona comigo, meus amigos se relacionam comigo, só eu posso dedicar o amor que eu posso entregar.
E quando nós não entregamos o amor, que só nós podemos entregar, nós criamos uma sensação de vazio e talvez até mesmo de adoecimento do outro. O outro adoece porque eu não consigo amar. Não houve esse espaço, não houve essa lacuna. Deus amou até o fim através de Jesus. As pessoas não se sentiram, não tiveram aquela sensação, sabe, de dizer assim: Jesus, eu não estou me sentindo amado por Ti. Eu não consegui viver essa experiência do amor contigo. Tá? Não houve queixa, não houve denúncia, não houve. E por que será que nós às vezes nos colocamos neste lugar de: será que eu sou amado por Deus? Será que Deus me ama? Será que Deus olha para mim? Será que Deus escuta a minha oração? Será que Deus se importa comigo? Será que Deus, Ele está olhando para mim, para a minha fragilidade, para a minha dor, para o meu sofrimento, por essa sensação de abandono? Será que Deus está realmente se importando comigo? Sabe por que nós sentimos isso? Porque nós colocamos os amores que nós temos, que vivemos neste mundo, acima do amor de Deus. E nós terminamos criando esta sensação de falta de amor em nós e atribuímos essa falta de amor a Deus, quando na verdade Deus preenche nas vidas de algumas pessoas apenas um espaço. Deus, olha, eu vou te dar esse espaço aqui para você me amar. Eu vou te reservar esse momento aqui para você amar, ou para eu te amar. Sabe esse cantinho aqui, esse cantinho especial, Deus, aqui, sabe? Eu vou te dar, Deus, esse cantinho especial aqui. Deus não quer cantinho. Deus quer ocupar todo o nosso ser. Porque é a partir do seu amor que nós conseguimos viver. Vou repetir. É a partir da experiência na relação de amor com Deus que nós vamos dar conta de viver e de amar uns aos outros. Não existe nada fora disso. Não existe. Então Deus amou Jesus. E Jesus entregou completamente esse amor aos seus. Não só no passado, mas no presente e no futuro. Então quando esta sensação ou esse questionamento se apresentarem a você, dizer assim: será que Deus me ama? Aí eu digo para você, em nome de Jesus, não deixe que isso ocupe o seu ser, porque Deus te amou e te ama completamente, inteiramente, perfeitamente. Ele amou até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, decidiu fazer uma coisa importante. E eu vejo esse texto da lavagem dos pés, né? Seria a toalha na mão e a bacia na outra. A toalha e a bacia. O que é o Evangelho? O que o amor de Deus provoca em nós? Provoca em nós a ação da toalha e da bacia.
E, curiosamente, o ministério do cenáculo se inicia, se manifesta, se apresenta no capítulo 13, que é o início do ministério do cenáculo. E Jesus se apresenta como? Servindo. O que é o amor? O amor é um ato de serviço. O amor é a manifestação de algo que já recebemos na relação uns com os outros. Você quer saber se você é um discípulo de Jesus? Você quer ter a certeza e a tranquilidade a partir de hoje que de fato você é um seguidor ou uma seguidora de Jesus? Saia daqui com uma pergunta: o que o amor de Deus provoca em mim? Eu me derramo aos pés de Jesus. E nenhum problema quanto a isso. Se você é de uma outra confissão religiosa, você vai dizer assim: eu falo em línguas. Ok, não tem problema algum você acreditar que falar em línguas é um ato de uma relação de intimidade com Deus e de amor com Deus. Não há nenhum problema nisso. A questão é, o que este amor na prática? Em que momento se apresenta esse amor? E Jesus vai, neste momento, nos despertar, seria desvendar ou tirar uma venda dos olhos dos discípulos, ou colocar uma lente, nos discípulos, para que eles pudessem enxergar o que seria a relação de amor dele com os seus discípulos, e qual seria o resultado deste amor que eles estavam vivendo, da experiência que eles estavam vivendo com Jesus. E Jesus, no versículo 4 diz assim, olha só, acompanha aí. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Parece algo inusitado, mas é algo interessante. Este serviço aí, gente, era um serviço para o mais baixo nível de serviço. Tinha um servo, e tinha um servo abaixo do servo. Seria uma atitude de servidão, bem presente, bem manifestada ali. Seria um ato de serviço muito baixo, lavar os pés de alguém. Mas o curioso disso, é que isso se passa mais ou menos numa primavera, em que o clima era muito quente naquele tempo. E muita poeira, muita terra. E aí eles vão para a ceia, e eles não tiveram a percepção que os seus pés estavam sujos, que os seus pés precisavam ser limpos, que os seus pés precisavam ser lavados. Mas Jesus olha para os seus discípulos e enxerga aquilo que os próprios discípulos não conseguiram enxergar. Então a atitude de Jesus aponta para uma iniciativa de Jesus. A iniciativa de, primeiro, perceber algo que seus discípulos não estavam percebendo. Mas não só o fato dele perceber algo que os seus discípulos não estavam percebendo, mas que ele, a partir disto, tomou a atitude, a iniciativa de lavar os pés dos seus discípulos.
No texto do capítulo 13, diz que, o texto diz assim, mais ou menos assim, que Jesus só precisava lavar os pés dos discípulos. Ele não iria pedir para os discípulos tomarem banho. Ele faz um trocadilho ali, e Jesus às vezes fala por parábola, e os discípulos não entendem. Porque também tinha um cara chamado Judas ali. Só, olha, vocês não precisam tomar banho. Só lavar os pés é necessário. Alguns de vocês, talvez um de vocês precise tomar banho. E tomar banho é como um ato de purificação. Jesus estava predizendo a sua morte, prevendo a sua morte, que seria um ato de purificação, mas os pés precisavam ser lavados. O que seria isso? Seria assim, que os nossos pés precisam ser lavados todos os dias. E sabe como é que isso se dá? É assim, Jesus, mais uma vez, Jesus, mais uma vez, lava os meus pés, porque eles estão sujos. Nossos pés, às vezes, ficam sujos. Sujos, talvez, porque ainda temos a inclinação para o mal. Mesmo vivendo a experiência de amor, ainda vivemos essa inclinação para o mal. Às vezes participamos do mal. Eu não estou dizendo que seja um ato violento contra alguém, não necessariamente. Mas nós sujamos os nossos pés quando não escutamos ou não nos importamos com o sofrimento das pessoas. Nós sujamos os nossos pés quando construímos uma religião ou uma religiosidade separado dos oprimidos, dos fracos. Construímos um castelo e impedimos que as pessoas não vivam a experiência de amor conosco. Sujamos os nossos pés quase todos os dias, ou todos os dias sujamos os nossos pés. E é neste ato, neste reconhecimento, de fazer o convite para Jesus: Jesus, lava os meus pés só mais uma vez. E no dia seguinte: Jesus, lava os meus pés só mais uma vez. Jesus, lava os meus pés mais uma vez. Sujamos os nossos pés, mas nós cremos no Deus amoroso, gracioso, generoso, bondoso, que está disposto a lavar os nossos pés todos os dias. Todos os dias. Em Lucas capítulo 22, 24, os discípulos estavam um problema que seria o maior. Coloca aí esse texto. Quem seria o maior no reino de Deus? Olha a discussão dos discípulos. Alguém vai te trair, mas quem é o maior do reino de Deus? É a mesma passagem aqui. Jesus conta essa história também a partir da preocupação deles acerca do reino de Deus, dizendo assim: então, quem é o maior entre nós? Depois começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. Continua o texto aí. Jesus lhe disse: neste mundo, os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo. Isso é um fato. Isso acontece até hoje. E no entanto, são chamados de benfeitores. Continua. Entre vocês, porém, será diferente. O reino que? Ponta cabeça.
que o maior entre vocês ocupe a posição de quê? Inferior. E o líder seja o servo. Para complementar, Paulo usa um texto em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Coloca aí, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Para que você possa entender que o reino de Deus, o evangelho de Jesus, é um reino de ponta cabeça, mas não apenas isso. Eu queria que você saísse daqui convicto, com a sua fé firme, que o reino de Deus não é para subir, o reino de Deus é para descer. O reino de Deus não está a serviço nosso para termos sucesso. Isto é o que o mundo apresenta e isso é visto como algo positivo. E às vezes nós dedicamos muito tempo para termos sucesso, para sermos bem-sucedidos, e quase nada, ou muito, muito, muito pouco, a vivermos uma relação de amor com Deus, e uma relação de amor uns com os outros. Eu vou aqui ainda falar, e receba isso com muito carinho, e com muito, com o amor que eu tenho aqui pela nossa comunidade. E como um cuidado que eu tenho e procuro ter na relação com vocês. Eu fico pensando assim, o pequeno grupo. A gente não tem essa doença que tem por aí, que o pequeno grupo precisa multiplicar em 6 meses. Porque se não multiplicar em 6 meses é porque o pequeno grupo é doente. A gente não tem essa noia aqui, cara. Se você tem, então está na hora de desconstruir isso aí. Nós entendemos o pequeno grupo como uma relação de amor e de cuidado uns com os outros. Qual o resultado daquilo que você escuta, assim, todos os domingos? Eu até peço perdão, domingo passado eu não estava bem mesmo, mas enfim, eu poderia não pregar, mas eu fiquei com pena do João, que domingo retrasado eu convidei ele para pregar no meu lugar, em cima da hora, eu não gosto de fazer isso. Eu estava muito mal domingo passado. Ainda não estou assim bem ainda, né? Recuperado. Mas você me escuta aqui todos os domingos. Mas qual o resultado do que você escuta? E eu procuro ser muito responsável com aquilo que eu ensino aqui, muito responsável. Mas qual o resultado daquilo que eu ensino aqui para vocês durante a semana? E o pequeno grupo é um espaço de cuidado e de amor. É a prática de uma vida comunitária saudável. De repente você sai daqui, se eu quero participar de um pequeno grupo, nós temos o ID, que vai começar na verdade domingo que vem, os nossos 4 passos de como você quer, o que nós cremos, o que nós acreditamos, o que fazemos, quem é Jesus, enfim, o que é evangelho. Nós fazemos isso aqui em 4 domingos seguidos, se você quiser participar juntamente conosco, para conhecer nossa comunidade. E a partir disso você vai para um pequeno grupo. Na verdade o ID é uma espécie de um pequeno grupo que acontece no domingo. Voltando aqui. Tem a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Que atitude é essa? Ele diz inclusive, amem uns aos outros assim como eu vos amei. Como nós devemos amar uns aos outros? A partir do modelo de amor de Jesus por nós. O modelo é Ele. O modelo não sou eu, o modelo não é você, o modelo não é nossa comunidade, o modelo não é a sua família.
O modelo é Ele. Então, como nós vamos amar uns aos outros? É vivendo a experiência de amor com Ele e vendo os relatos de amor dele. Eu quero amar como Jesus amou. Isso é muito forte, cara. Então Paulo está dizendo o seguinte: tenha a mesma atitude. Continua o texto aí. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Ele não usou como prerrogativa o fato de ser Deus, para se apresentar na relação como Deus, mas como servo. Então o que é que ele fez? Em vez disso, eu me esvaziei, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Ele estava o quê? Aqui, e foi preciso fazer isso aqui. Quando Jesus decide lavar os pés dos seus discípulos, o que é que ele faz? Ele desce para lavar os pés dos seus discípulos. O amor de Deus precisa se apresentar no serviço. Nós precisamos descer para poder subir? Não. E dia a dia, quando nós descemos, precisamos descer ainda mais, porque o amor de Deus se revela em nós, quando nós olhamos uns para os outros, e afirmamos na prática, no dia a dia, que você pode contar comigo, você pode contar com o meu suporte, você pode contar com a minha generosidade. Às vezes eu vou deixar de fazer o que eu gosto ou o que amo, para poder servir as pessoas. O modelo de amor de Jesus é abrir mão muitas vezes dos nossos desejos para atender o desejo do outro. Você quer amar como Jesus ama você? Então é isso, é este caminho, é este retorno, e é essa desconstrução do que seria amar. Eu preciso amar, mas para continuar amando, eu preciso que o outro também continue amando. E a nossa missão no mundo é: continue amando, continue amando, continue amando, continue amando, continue amando. A iniciativa de Jesus foi servir, percebeu que eles não perceberam, e se colocou à disposição para servir. O que nós podemos fazer hoje? Que desafio você leva daqui hoje para a sua casa, para a sua família, para as suas relações, com os seus amigos, com os seus inimigos? O que é que você leva daqui hoje? Você está querendo mais subir? Ou você está buscando ou construindo um caminho para descer e servir? João capítulo 3, versículo 17, eu já vou construir aqui para a gente encerrar. 1 João capítulo 3, versículo 17. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem, e vê um irmão em necessidade, e o texto não fala que se você tem recursos suficientes e vive uma vida muito boa, não, é suficiente para ter o café, almoço e janta. E às vezes sobra um dinheirinho para o lanche. Isso é recurso suficiente. Recurso suficiente é ter dignidade para a vida. É ter dignidade, viver com dignidade. O texto não fala, se você vive uma vida boa e se sobra, não está falando em sobra aqui. Está falando em ter suficiente para viver.
ter as suas necessidades básicas supridas. É o que o texto está dizendo. Mas ele diz, mas não mostra compaixão. Mas não mostra compaixão. Como pode estar nele o amor de Deus? O que João está dizendo é o seguinte, que se você não compartilha, se você não pega aquilo que é suficiente para você, e de alguma maneira você contribui, você se apresenta generosamente na sua relação com outra pessoa, o amor de Deus já foi embora. O amor de Deus não está mais em você. Não existe amor de Deus em você, porque você já matou o amor de Deus. Você já destruiu o amor de Deus. Gente, isso é duro, mas é verdade. Isso é duro, mas é verdade. Como pode estar nele o amor de Deus? Não está. O amor de Deus não se apresenta desta maneira. Diz o texto, levantou-se da ceia, tirou vestimenta de cima, pegou uma toalha, cingiu com ela, em seguida Jesus pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Versículo 10, Jesus respondeu, quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Versículo 14. Ora, se eu sendo o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, se eu fui humilde na relação com vocês, eu que sou Mestre e Senhor, eu dei para vocês um exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Aí no finalzinho diz assim, ó, não fala a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra a escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Você quer ser feliz? Porque ele usa a expressão bem-aventurado. Você quer ser feliz? Nós queremos ser felizes. Mas você já pensou que a felicidade não reside em coisas? A felicidade de Jesus reside no ato de amor que se apresenta com o serviço. Querem ser felizes? Ele diz assim, bem-aventurados serão se as praticarem. A mesma expressão usada por ele no capítulo 5 do livro de Mateus, quando diz, bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram. Felicidade está no ato de servir. Quer ser feliz? Queremos ser felizes? Queremos ser uma comunidade feliz? Então que sirvamos uns aos outros. Para finalizar, eu queria que você ficasse em pé. E aí eu quero confessar uma fragilidade minha. Aqueles que me conhecem, gente, eu preciso assoar esse nariz aqui, desculpa, mas está me agoniando bastante. Dezembro do ano passado, Dia das Crianças, eu acho, do ano passado, nós recebemos uns calçados lá de Curitiba, através de um relacionamento do Deus Ames, da missão Pro Amazonas.
Ele fez contato com a PIB de Curitiba, a Primeira Igreja Batista de Curitiba. E aí, toda essa logística aqui de receber os calçados e de enviar lá para o Amazonas foi da Vide. Eu e o Rodrigo e o Almir, nós fizemos isso. E aí, para localizar o cara na carreta foi muito difícil, e a gente rodou e chegou, era 11 horas, a gente encontrou o cara e tinha que descarregar os sapatos, os brinquedos. Aí quando eu olhei assim para a carreta, eu disse: caracas, cara, ainda tem essa missão aqui, né? Aí eu, sabe o que veio na minha cabeça? Disse: o que é que eu estou fazendo aqui, cara? E o Almir, ele tem um carro utilitário, e a gente olha, não sei se vai dar isso aí não. Eu comecei a ter dificuldade, cara, eu acho que não vai rolar esse negócio não. Aí o Almir disse assim: bora lá, bora tentar. Aí, só eu e ele carregando a caixa, botando e amarrando e não sei o que. Eu sei que, cara, conseguimos. Dia seguinte, precisaríamos mandar essas caixas de sapato e de brinquedo para o Amazonas. Qual a empresa que manda isso para lá? Aí nós fomos ali na Arthur Bernardes, entrava num lugar, não é aqui, entrava no lugar, não é aqui. Já era meio-dia, cara. Eu disse: caramba, essa missão aqui, eu acho que não vai rolar não. O que é que eu estou fazendo aqui, cara? Aí nós conseguimos. Era quase 1 da tarde. E tivemos que descarregar a picape do Almir. Chamamos uma pessoa, mas a gente teve que desamarrar. A gente teve que pegar caixas, tirar e colocar para a pessoa amarrar e poder distribuir. Ai, caramba, que negócio difícil, cara. De ir embora daqui. Ah, gente, nós conseguimos mandar isso. Aí o Deus Ames mandou um vídeo para mim, e as crianças recebendo o calçado, experimentando, recebendo brinquedos simples e fazendo uma festa. Aí eu disse: poxa Deus, muito obrigado pela oportunidade de servir. Que estamos vivendo na prática, gente, o amor de Deus. Como nós vivemos o que a gente acredita, sabe? E às vezes a gente gasta tanto tempo, tantos recursos, com tantas coisas. E às vezes, para ser generoso, a gente impõe tanta dificuldade, tanta angústia e tristeza para se desvencilhar daquilo que nós temos recebido do Senhor. Nós temos o suficiente. Nós temos o suficiente. O Evangelho de Jesus não é uma caminhada teórica. O Evangelho de Jesus é uma trilha e uma jornada de serviço a partir da experiência do amor vivida com Ele. Então saia daqui dizendo assim: a quem eu vou servir? Ou de repente você diga assim: como eu posso servir a minha comunidade de amor, minha comunidade de fé, a minha comunidade chamada Vide? Aquilo que você faz aqui vai ter uma repercussão para a eternidade. Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por servir. Muito obrigado pelo Senhor me constranger muitas vezes, às vezes de forma para mim vergonhosa,
mas necessária, porque eu quero servir ao Senhor, e queria que a minha comunidade entendesse também a importância, a beleza de servir uns aos outros, que aquilo que temos suficiente, possamos abrir mão e ajudar as pessoas, e ser generosa com as pessoas, e abençoar a vida das pessoas, e convidar as pessoas para viver o reino de Deus juntamente conosco. Senhor, nos ajuda nisto. Nós precisamos de Ti, porque assim, humanamente, e a partir da nossa história, e a partir de muitas coisas que precisam ser desconstruídas dentro de nós, nós não conseguimos, Pai. A vida cristã fica muito pesada se a gente entender que humanamente, com nossos próprios esforços, conseguiremos. Mas que o Senhor nos ajude, nos abençoe, que o Teu amor nos constranja e diga assim: eu quero amar como Jesus amou, eu quero servir como Jesus serviu. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém.